Resolução da questão 4, semana 6. Considere as seguintes misturas heterogêneas de sólidos. A primeira mistura que a gente tem é o amendoim e suas cascas, certo? A segunda mistura, serragem e limalha de ferro. E a terceira mistura, areia e brita. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os processos que permitem a separação das frações das misturas acima. Nesse primeiro caso aqui, né? Nessa primeira mistura, a gente tem o amendoim e as cascas do amendoim. Assim como na questão anterior, mas eu sei que muita gente não viu a questão anterior, pode não ter visto, enfim, não foi uma dúvida. Mas assim como na questão anterior, a gente tem esse exemplo aqui, né, do amendoim e das cascas. O vento, ele consegue puxar, levar, né, não puxar, empurrar, na verdade, levar as cascas do amendoim, porque as cascas do amendoim são leves o suficiente para que elas deixem o vento levá-las, certo? Enquanto que o amendoim, ele é um pouquinho mais pesado, ele não é leve o suficiente para deixar o vento levá-lo. Então, quando a gente, né, usa o vento, utiliza o vento para separar o amendoim das cascas, levando somente as cascas e deixando o amendoim, a gente tem um processo, né, um processo de separação de mistura chamado ventilação. Certo? Ventilação. O segundo item fala da serragem e da limalha de ferro. A serragem, para quem não sabe, é tipo um resíduozinho de madeira que a gente tem geralmente em construção, ou até, enfim, floresta mesmo e tudo. E aí, esse resíduozinho de madeira, ele é bem leve, bem fininho, bem, sabe? Ele é pouco denso, enquanto que a limalha de ferro, ela é bem densa, certo? Um outro ponto que conta aqui também é que a limalha de ferro consegue, sim, ser atraída por um ímã, enquanto que a serragem não. Então, se a gente coloca um ímã assim, em contato com essa mistura, a gente consegue separar, né, retirar a limalha de ferro e a gente consegue deixar, né, a serragem no recipiente inicial. Por que eu falei desses dois pontos, né, desses dois pontos principais? Porque a gente tem dois processos de separação, né, que são possíveis para essa opção 2. O primeiro seria a imantação, seria o uso do ímã, né? E o segundo processo seria a adição de água para separar justamente a limalha de ferro, que ficaria aqui no fundo, decantaria por ser mais densa, da serragem, que ficaria no topo da solução, né, flutuando, por ser menos densa, certo? Se a gente olhar pela perspectiva da limalha de ferro, a gente teria um processo de decantação. Porque a limalha de ferro estaria se depositando no fundo do recipiente por ter uma densidade maior, certo? Se a gente observar pelo lado, né, pela visão da serragem, ela está flutuando por ser menos densa sobre essa solução, sendo separada da limalha de ferro, que é mais densa. Então, a partir dessa perspectiva, a gente tem um processo de flutuação. Certo? Vamos agora para o item 3. Areia e brita. A areia, ela tem grãos mais fininhos, certo? Bem fininhos em relação à brita, porque a brita é uma pedrinha que geralmente a gente usa em construção, não sei se vocês conhecem. E aí, o que é que acontece? Se a gente pegar uma peneira, que nem um processo de filtração, se a gente pega uma peneira e passa por aqui essa solução, ó, desculpa, minha gente, essa mistura, né? Solução é mistura homogênea. Se a gente passa por aqui essa mistura heterogênea, né, de areia e brita, passando por aqui, a areia, por ser muito fininha, ela consegue passar pelos buraquinhos da peneira, certo? Enquanto que a brita, ela fica retida na peneira. Tudo bem que eu coloquei um buraquinho muito grande, né? Mas, enfim, a brita, ela fica retida aqui. Esse processo tem o nome de peneiração, certo? É um pouco parecido com um filtro aqui, né? Mas é uma peneirinha. Ela tá filtrando o que passa e o que fica. A areia passa e a brita fica. Só que é um processo um pouco mais bruto, né? Até porque a areia, que, tipo, microscopicamente é grandinha, ela consegue passar. Então, vamos lá. A alternativa que bate aqui é a alternativa que tem, né? Ventilação,
flutuação